Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre, venho trazer para você hoje uma aula chamada Os 6 Estímulos do Neuromarketing. Bom, o que eu tenho para trazer para você agora é... A gente vai falar um pouquinho sobre 6 estímulos que te envolvem comercialmente, te envolvem pessoalmente e como a gente lida com esses 6 estímulos que são bem legais. Bom, o primeiro estímulo chama-se centralizar. Tá? O que é centralizar? Centralizar é conversar olhando para o cliente, direcionar as ações para o cliente, com as soluções para o cliente, sempre tentando direcionar ou centralizar as palavras, as atitudes, as ações para o seu público-alvo, como se você estivesse realmente conversando com quem está aí atrás da câmera, mas como você estivesse aqui junto comigo, certo? Tudo que é mais direcionado, tudo que é mais focalizado, a gente consegue, passa mais a nossa atenção, a gente empresta mais a nossa atenção. Por exemplo, quando você vai conversar com alguém, e essa pessoa está olhando para o teto, ou está olhando para o lado, ou não está te dando a devida atenção, você se sente um pouco constrangido até, né, de seguir esse assunto, ou parece que você não está sendo bem levado a sério, né? Ou seja, mesmo que conscientemente você siga conversando, siga apresentando a sua ideia, inconscientemente o seu cérebro já começa a bloquear isso, né? Então, quando você vira, dá atenção à pessoa, vai conversar com a pessoa, dá atenção, olha no olho, ou seja, centraliza a sua ação nessa pessoa, obviamente a gente tem um resultado muito mais efetivo. Tá? O centralizar também tem muito a ver com as questões de posicionamento, certo? Ou seja, eu chego numa sala e essa sala, como é que eu sei que essa sala está organizada? Porque ela está centralizada no meu ponto de visão. Ou seja, quando eu olho essa sala, ela está em harmonia. Tudo que está em harmonia, a gente entende que está organizado. Então o nosso cérebro entende isso de uma maneira muito mais fácil e absorve informações que estão de maneira muito mais fácil. Então tentem sempre organizar as situações, botar tantas peças de um lado, tantas peças do outro, né? Nada desproporcional, nada fora de harmonia que a gente chama, né? Então isso chama muito também a nossa atenção. O segundo estímulo, também muito legal, chama-se contraste. O que é o contraste? Contraste é quando por exemplo, uma cor contrasta sobre a outra, né? Se a gente fizer com os dedos assim, a gente pode perceber que eles contrastam, né? A gente foi muito guiado pelo contraste quando a gente trabalhava com movimentos, por exemplo. Né? Os nossos olhos são olhos de predadores, né? Olhos para frente do rosto. Né? Os predadores têm olhos na frente, as presas têm olhos dos lados. Então, os olhos dos lados não proporcionam o que a gente chama de visão 3D. Então, a gente tem uma visão 2D aqui, olhando de lado. E de frente a gente consegue enxergar 3D. O que é enxergar 3D? É enxergar através. Então, se eu colocar a minha mão assim, na frente do meu rosto, eu consigo praticamente enxergar através da minha mão. Né? Então parece que a minha mão fica invisível, porque eu consigo enxergar através. E isso foi muito útil para a gente, né? Lá na época dos hominídeos, na época, né, da passagem das evoluções de Homo sapiens, Neandertais, Erectus e tal, quando a gente ia caçar. Né? Então, como a gente ia caçar, por exemplo, numa floresta, né, isso ajudava a gente a enxergar através das árvores. E qualquer tipo de movimento a gente já contrastava com aquele ambiente. Né? Então o contraste ele é muito importante, ele chama muito a nossa atenção. Se por acaso você está agora assistindo o meu vídeo e alguém abre a janela ou alguém abre a porta, dependendo da posição que você tiver, você logo vai direcionar o seu olhar. Por quê? Porque houve um certo contraste. E esse contraste chama a nossa atenção, como predadores. Todos os animais que predam, todos os animais que caçam, eles são muito volúveis a contraste, né? Eles chamam muita atenção qualquer tipo de movimentação. Então a gente consegue calcular a distância, a gente consegue calcular a velocidade através das proximidades de contraste. Então muitas empresas utilizam o contraste ao seu favor, como por exemplo Las Vegas, né? Então com aquela imensidão de luzes, né, que acabam confundindo o nosso cognitivo e fazem com que o tempo parece que não passa, né, que tudo seja sempre uma novidade. Então,
puxa sempre a nossa atenção de maneira a que a gente não consiga direcionar um foco específico, né? Então parece que sempre a gente está vivendo a cada momento, né? De tantos contrastes que estão acontecendo. Eu trouxe um exemplo da zebrinha também, né? Que ela tem ela é toda malhadinha, né? E não é porque ela foi pintada assim, né? Ela se aproveita muito dessa cor ao seu favor, obviamente. Como a gente sabe, o principal predador da zebra, que é o leão, ele enxerga em sépia, né? O que muitos acham que seria branco e preto, mas ele enxerga em sépia. E quando ele enxerga uma zebra, ele consegue focar toda a sua velocidade, todo o seu ímpeto atrás de uma única zebra. Só que o problema é que essa zebra, ela corre para o seu bando, e quando ela corre para o seu bando, aquelas listas, né, exatamente pela lei do contraste, acabam confundindo, como se fosse um cardume de peixes que tu não sabe qual que tu vai pegar. E aí o leão, obviamente, não consegue identificar qual é a sua zebra, que ele já estava focado, e aí ele vai correndo atrás de uma, outra já se espalha, aí outra confunde e ele acaba perdendo a sua presa, né? Então, incrivelmente, a zebra utiliza a lei do contraste para manter a sua sobrevivência. O terceiro item que a gente vai trabalhar, a gente chama de tangibilizar. O que é tangibilizar? É fazer, por exemplo, com que as pessoas consigam tocar a sua ideia, tocar o seu produto, né? Nós somos muito suscetíveis ao toque. Você pode ver, se você vai, por exemplo, numa loja de computadores, os computadores estão abertos em determinada posição para que você consiga digitar no teclado, né? Se a gente vai numa loja de roupa, a gente pega aquela roupa, a gente passa na mão, as mulheres principalmente, elas botam no rosto, né, para sentir a textura, para sentir a maciez, para sentir cheiro, ou seja, o toque ele é muito presente. A gente consegue tangibilizar na nossa mente um produto quando ele já está na nossa mão. E o que é mais interessante disso, quando ele está na nossa mão, a gente também não gosta de devolver ele. Ou seja, eu pego um produto, gostei desse produto, aí eu vou devolver ele para a prateleira porque eu não tenho dinheiro para comprar ou porque ele parece muito caro para mim. Isso não cai muito bem para o nosso cérebro. Porque antigamente, lá na época da pré-história, quando eu tinha um produto bom na minha mão, ou seja, uma carne de um antílope, por exemplo, eu tinha ela na minha mão e ela era uma grande oportunidade. Eu largar isso, né, para caçar uma outra coisa é alguma coisa que o nosso cérebro não entende. Porque como é que eu já tenho uma recompensa na minha mão e vou largar isso? Hoje pra gente, a gente pega lá uma carne, testa, não gostei, pega outra, não gostei, pega outra. Porque a gente sabe que tem milhares de opções à nossa disposição. Mas o nosso cérebro tem 200 mil anos. Ele não entende isso direito. Então, ou seja, quando eu pego um produto que me agrada e eu tenho que devolver esse produto, eu sempre vou ter um sentimento negativo. Ao passo de que, se eu estiver assistindo esse produto pela internet, por exemplo, num comércio eletrônico, e eu simplesmente enxergar a foto desse produto, eu sou muito mais suscetível a trocar de produtos e fazer uma escolha mais racional do que eu pegar esse produto na minha mão, obviamente, né, testar, ouvir, mexer nesse produto e depois ter que devolver para a loja, né? O que mais? A gente pode tangibilizar ideias também. Por exemplo, eu tenho uma grande ideia e aí eu explico essa ideia para você, ou seja, você também gosta dessa ideia. Mas se eu conseguir tangibilizar isso dentro de uma solução ou mostrar o que você vai ganhar com isso a curto, médio ou longo prazo, você fica muito mais suscetível a comprar esse tipo de produto, né? Então, um resultado mais, por exemplo, você cria um indicador para esse resultado e ele consegue se formatar em uma ação de recompensa, ou você faz um curso, recebe um certificado. O que é um certificado? É a tangibilização de um conhecimento. Quando você toca num certificado, você está tocando num conhecimento que é abstrato, que está dentro da sua cabeça. Mas aquela ali é a prova física de que você tem um conhecimento, né? Então tente tangibilizar as coisas, proporcione ao seu cliente algo que ele possa tocar. O test drive do carro trabalha muito bem com a questão da tangibilização, né? Por exemplo, você pega um carro, dá uma volta na quadra e depois tem que devolver ele para a loja. Então, aquele sentimento de devolver ele para a loja, ele é complexo, né? O nosso cérebro não entende muito. Por que eu vou estar devolvendo um bem que me fez tão bem?
né? Então é uma boa tática aí a questão do test drive, de tangibilizar, ou seja, você toma a propriedade do produto e depois que ele é seu, você não quer mais devolver, ao menos racionalmente, certo? Início e fim, né? Um quarto estímulo chamado início e fim. O que é o início e fim? O início e fim, ele trabalha, por exemplo, de como a gente vai contar uma história ou como a gente vai apresentar um produto, iniciar uma palestra, iniciar um vídeo. Esse início ele tem que ter um impacto muito emocionante, ele tem que ter um impacto de registro muito forte, ele tem que ter um sentimento muito forte. As histórias têm que iniciar de maneira muito interessante. Aí você tem um meio, você tem um desenvolvimento, né, que pode não ser tão interessante assim, pode ser alguém utilizando esse produto, pode ser a história de como esse produto chegou ao cliente, enfim. E depois disso tem que ter um fim muito legal, uma deixa para um próximo produto, uma deixa para um próximo vídeo. Ou seja, as pessoas lembram, o nosso cérebro lembra muito, ele registra muito memórias iniciais e memórias finais. Veja, por exemplo, um filme como é que é o nome do cara aquele, do Indiana Jones, né? O Indiana Jones. Os filmes do Indiana Jones iniciam com uma super aventura, pá, aí eles têm um enredo no meio e eles têm um final mega emocionante, né? O filme do 007 também, né? Sempre inicia com uma grande aventura no início, um caso sendo resolvido, um troço maluco, aí vem aquele enredo que às vezes até não é tão construtivo assim, a gente não se prende muito, e o final mega emocionante que já deixa, né, aquela vontade de como é que vai ser o próximo. As séries, os grandes seriados também, eles têm um grande início, né, e um fechamento que deixa uma expectativa pro próximo episódio, né? Então, assim são as coisas. As novelas iniciam muito bem, elas têm aquele enredo meio xarope no meio, às vezes, e um final emocionante, né, de registro. Então, as pessoas gostam disso, elas gostam de uma entrada triunfante e uma saída com grandes expectativas. Tente fazer da sua marca um atendimento ao seu cliente de uma maneira muito bacana no início. Aí você atende ele, quem sabe você comete até algumas gafes, alguns erros nesse meio e fecha com chave de ouro. Fecha com uma posição do tipo assim, foi muito legal te ter com a gente está lançando novos produtos, aguarde, coisas desse tipo. Ou seja, aquele meio que houve algumas gafes, alguns erros, talvez não vá ser tão registrado assim se você tiver um bom fechamento, certo? A gente tem também a questão visual, né, como o quinto estímulo. O que é a questão visual? Nós temos mais de 20% do nosso cérebro dedicado a questões visuais. Então tudo que você for fazer, toda apresentação que você for fazer tem que ter uma boa apresentação. Lâminas interessantes. Se você vai gravar um vídeo, ele tem que ser uma imagem boa, ele tem que ter um som bom, ele tem que ter algo que visualmente chame a atenção. Um produto, ele tem que ter um layout bonito, uma cor interessante, ele tem que chamar a atenção de maneira visual. Tá? Quando a gente conhece alguém, a primeira coisa que chama a nossa atenção é a questão visual. Depois a gente vai conversar com a pessoa. Quando você aborda alguém, quando você está conversando com alguém, a sua linguagem corporal, as suas microexpressões faciais dizem muito sobre o que você quer falar, exatamente porque somos muito visuais. Então, capricha no visual, capricha na apresentação. Se você puder botar uma animação, algo diferente, usar o vídeo é extremamente impactante, né, para conseguir passar uma mensagem. Vista-se adequadamente, enfim, traga elementos visuais que chamem a atenção das pessoas. Se elas conseguirem concentrar e encontrar harmonia, encontrar uma identificação, uma empatia visual com você, meio caminho andado para você conseguir apresentar o seu produto, conseguir apresentar a sua ideia. E por fim, o emocional. Né? O emocional é a questão do engajamento, é a questão de que tipo de emoções você quer passar para o seu público. Não necessariamente emoções positivas, mas se você quiser passar uma emoção negativa, do tipo uma propaganda do Greenpeace, por exemplo, né? Mostrando questões negativas, por que não se mata animais, por que não se desmata florestas, por que não se prende animais. Então, uma série de questões aí sociais que eles trabalham de maneira a trazer o engajamento negativo, ou seja, te trazer tristeza, te trazer uma empatia de solidariedade, altruísmo, né? Tudo questões que levam a
sustentabilidade, ou seja, se posicionar no lugar de quem está sofrendo a ação. Então o engajamento nem sempre é um engajamento feliz, né? Filmes, por exemplo, como o 300 de Esparta, né, trazem a questão da fúria, a questão do embate, a questão da ira, né, como um fator emocional muito forte. Então a gente se posiciona também sempre que tem um fator emocional muito forte. E a questão, obviamente, da felicidade, da satisfação, né? Conseguir proporcionar momentos e elementos prazerosos ao seu público. Então o que a gente costuma fazer? A gente costuma, antes de qualquer coisa, né, que o marketing já nos traz lá nas suas origens, escolher muito bem um público. Então você escolhe muito bem esse público e identifica nesse público os pontos de prazer e pontos de dor. O que são pontos de dor? São as palavras que eles não querem ouvir, são as imagens que eles não querem passar, são eventos que eles não querem passar, são coisas que eles não querem lembrar, que eles não gostam de lembrar, que afastam esse tipo de cliente da sua atenção. E elementos de prazer, ou seja, coisa que eles gostariam de ouvir. Se o cara é investidor, por exemplo, que ele poderia fazer um ótimo investimento. Se ele quer morar numa casa, então que ali vai surgir um bairro muito bom, vai surgir vizinhos muito bons, os seus filhos vão ter bons relacionamentos, vão se dar com pessoas muito boas. Se você está vendendo uma formação, se você está vendendo uma escola, se você está vendendo um centro de treinamento, qual o sucesso que essas pessoas terão em estar com você nessa sua escola, nessa sua instituição? Se você está vendendo um serviço, que tipo de solução você vai proporcionar para essa pessoa? Se você tem que fazer uma instalação, tem que quebrar alguma coisa na casa dessa pessoa, o que é horrível para qualquer tipo de cliente, qual é a sensação menos traumática você vai causar para esse cliente? Então, por exemplo, se você lá quebrou uma parede para instalar alguma coisa, pega uma vassourinha, dá uma limpadinha, né? Chega com um uniforme alinhado, bota um perfumezinho, bota um desodorante, né? Chega na casa dessa pessoa, trata ela com cortesia, já avisa, olha, vou quebrar aqui, pode causar uma sujeirinha, mas eu já trouxe aqui, eu tenho um aspiradorzinho que eu trago e eu limpo. Claro que não vai ficar tão limpo quanto que a pessoa gostaria que ficasse. E ela, depois que você sair dessa casa, depois que o seu colaborador sair dessa casa, ela vai lá e vai dar uma geral. Mas o importante foi a grande intenção emocional. Ou seja, a pessoa conhece, a pessoa percebe que você teve uma empatia e uma solidariedade em querer ajustar algo que você deixou não tão bom assim. Então as pessoas reconhecem muito essa questão da solidariedade, a questão da sustentabilidade, do tipo, eu saio e eu deixo tudo o melhor possível, né? Para que você então me indique para o próximo cliente. Então a venda do seu cliente é uma venda que vale 100 vezes mais do que eu estar apresentando o meu produto. Então acho que fica aí, as 6 dicas como uma aula bônus, fáceis de usar. Você pode incorporar a qualquer tipo de negócio, você pode incorporar isso à sua vida pessoal, na hora de pedir um emprego, na hora de pedir um aumento, na hora de se apresentar para a sua equipe, né? Então, se a gente for refletir bastante em cima dos 3 elementos, aí, dos 3 sentidos, né? Dos 3 pontos fundamentais do neuromarketing, a gente pode ver que a gente já tem grandes dicas aí de como é que a gente pode acertar isso e utilizar isso de maneira a contribuir aos nossos objetivos. Fica então a dica, foi muito bom te ter com a gente. Valeu, muito obrigado.